Antes de iniciarmos, mude agora sua vida com estratégias estoicas infalíveis. Acesse agora o melhor e-book sobre estoicismo, no primeiro link da descrição. Você sabia que a verdadeira liberdade não vem de ter tudo o que queremos, mas sim de aprender a lidar com o que temos? Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, nos ensinou que a felicidade não é algo que encontramos, mas algo que construímos dentro de nós mesmos. Neste vídeo, vamos explorar 10 hábitos estoicos que podem resolver 95% dos problemas que enfrentamos no dia a dia. Em um mundo repleto de incertezas e desafios, a filosofia estoica se destaca como uma bússola para aqueles que buscam uma vida mais equilibrada e significativa. O estoicismo nos convida a refletir sobre como reagimos às situações. Muitas vezes, nos deixamos levar pela tempestade de emoções e pensamentos, esquecendo que a verdadeira força está em como respondemos a essas circunstâncias. Ao adotar hábitos estoicos, você pode transformar a maneira como enfrenta os desafios, tornando-se menos suscetível ao estresse e à ansiedade. Neste vídeo, você descobrirá práticas que têm sido utilizadas ao longo dos séculos para cultivar a resiliência, a serenidade e a clareza mental. Imagine poder olhar para os problemas da vida com uma nova perspectiva, onde a dor e a frustração se tornam oportunidades de aprendizado e crescimento. A filosofia estoica nos ensina que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar nossas reações. Ao internalizar esses hábitos, você se torna o arquiteto de sua própria paz interior. Você vai aprender a distinguir entre o que está sob seu controle e o que não está. Um princípio fundamental que pode libertá-lo das correntes da preocupação. Os ensinamentos de Marco Aurélio são mais relevantes do que nunca. Em um mundo que exige tanto de nós, a sabedoria estoica nos oferece ferramentas práticas para navegar por essas águas turbulentas. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como a prática da gratidão, a reflexão diária e a meditação podem se tornar aliados poderosos em sua jornada pessoal. Esses hábitos não são apenas teorias, são práticas que você pode incorporar imediatamente em sua vida. Prepare-se para se aprofundar em uma abordagem que não só promete melhorar sua qualidade de vida, mas também transforma sua maneira de enxergar o mundo. Ao final, você terá em mãos não apenas conhecimento, mas estratégias concretas para enfrentar os desafios com uma mente clara e um coração sereno. Vamos juntos explorar essa sabedoria que, embora antiga, continua a ser uma luz no caminho da vida moderna. O estoicismo, uma filosofia que floresceu na Grécia Antiga e em Roma, é frequentemente lembrado por seus ensinamentos práticos e atemporais sobre como viver uma vida virtuosa e em harmonia com a razão. Fundado por Zenão de Cítio no início do século III a.C., o estoicismo rapidamente atraiu pensadores proeminentes como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, cada um contribuindo de maneira única para os seus princípios. Sêneca, um estadista e dramaturgo, abordou a importância da razão e como a sabedoria pode nos guiar em tempos de adversidade. Epicteto, um ex-escravo, enfatizou a liberdade interna que todos nós possuímos, independentemente das circunstâncias externas, e Marco Aurélio, imperador romano e filósofo, expressou suas reflexões em Meditações, um diário íntimo que nos oferece vislumbres sobre como ele aplicava a filosofia estoica em sua vida diária. Durante os séculos, os ensinamentos estoicos se mostraram não apenas relevantes em suas épocas, mas também profundamente aplicáveis aos desafios que enfrentamos no mundo moderno. Hoje, vivemos em um ambiente repleto de incertezas, onde a velocidade das informações e a constante pressão social podem nos fazer sentir sobrecarregados. Problemas como ansiedade, estresse e a sensação de falta de controle são comuns, e muitos se perguntam como encontrar um caminho para a serenidade em meio ao caos. É nesse contexto que os princípios estoicos se tornam ainda mais significativos. A filosofia nos ensina a distinguir aquilo que está sob nosso controle daquilo que não está, permitindo-nos focar nossas energias
em ações que realmente podem fazer a diferença em nossas vidas. A dicotomia do controle é um dos ensinamentos centrais do estoicismo. Essa ideia simples, mas poderosa, nos convida a refletir sobre o que podemos e o que não podemos mudar. Muitas vezes, nos preocupamos excessivamente com fatores externos, como a opinião dos outros, eventos passados ou mesmo o futuro incerto. Quando internalizamos a dicotomia do controle, começamos a perceber que nossa paz de espírito depende mais de nossas reações e atitudes do que das circunstâncias externas. Por exemplo, diante de uma situação estressante no trabalho, em vez de nos deixarmos dominar pela frustração e pelo medo, podemos optar por focar em como responder a esses desafios com calma e clareza, reconhecendo que nosso esforço e comprometimento são os únicos aspectos que estão sob nosso controle. Além disso, a prática da reflexão diária, uma técnica recomendada por Marco Aurélio, é uma maneira eficaz de cultivar a consciência e a resiliência. Dedicar um tempo para refletir sobre nossos pensamentos e ações, questionando se estão alinhados com nossos valores e princípios, é um exercício que fortalece nosso caráter e nos prepara para enfrentar adversidades. Em um mundo que muitas vezes nos pressiona a agir impulsivamente, essa pausa para a reflexão nos ajuda a tomar decisões mais sábias e ponderadas. A relevância do estoicismo também se estende a questões de saúde mental, um tema que ganhou destaque nas últimas décadas. A filosofia estoica nos ensina que, mesmo diante do sofrimento e da adversidade, podemos encontrar um sentido e um propósito. Em vez de nos deixarmos consumir pela autocompaixão ou pelo desespero, podemos adotar uma mentalidade que valoriza a superação e o aprendizado. Isso não significa ignorar a dor, mas sim reconhecer que ela faz parte da experiência humana e que podemos crescer a partir dela. Essa abordagem é especialmente importante em tempos de crise, onde muitos se encontram lutando contra sentimentos de impotência. Outra prática estoica que pode ser incrivelmente útil na vida cotidiana é a visualização negativa, um exercício que nos convida a imaginar as situações que tememos, como a perda de um emprego ou o término de um relacionamento. Ao antecipar mentalmente essas possibilidades, não apenas nos preparamos emocionalmente para lidar com elas, mas também aprendemos a valorizar mais o que temos no presente. Essa prática nos ajuda a cultivar a gratidão e a apreciação pelas pequenas coisas, um antídoto poderoso ao desencanto e à insatisfação. O estoicismo também nos ensina sobre a importância da comunidade e das relações interpessoais. Em um mundo que muitas vezes valoriza o individualismo, os estoicos lembram que somos seres sociais e que nossas interações têm um papel fundamental em nossa felicidade e bem-estar. A amizade e a solidariedade são valores essenciais, e cultivar relacionamentos saudáveis nos ajuda a enfrentar desafios com apoio e compreensão. Através da prática da empatia e do respeito mútuo, podemos construir laços mais fortes que nos sustentam durante períodos difíceis. Além disso, a disciplina e o autocontrole, princípios fundamentais do estoicismo, são essenciais para o desenvolvimento pessoal. Em um mundo repleto de distrações e tentações, ser capaz de se concentrar em nossos objetivos e resistir a impulsos momentâneos pode ser a chave para alcançar uma vida mais plena e satisfatória. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre a importância da autodisciplina, lembrando-se de que cada dia é uma nova oportunidade para agir de acordo com nossos valores e fazer escolhas que nos aproximem de nossos ideais. Por último, a aceitação da impermanência é um ensinamento estoico que nos ajuda a lidar com as mudanças inevitáveis da vida. Entender que tudo é transitório, desde os momentos de alegria até os de dor, nos permite viver com mais leveza e aproveitar cada experiência. Ao aceitarmos que a vida é cheia de altos e baixos, conseguimos desenvolver uma perspectiva mais ampla que nos ajuda a enfrentar as dificuldades com coragem e a celebrar os momentos bons com gratidão. Em suma, a filosofia estoica, com suas raízes profundas na história, oferece uma luz orientadora em tempos de incerteza e desafios.
Ao adotar hábitos estoicos como a dicotomia do controle, a reflexão diária e a visualização negativa, podemos transformar nossa maneira de viver, tornando-nos mais resilientes e equilibrados. Em um mundo que frequentemente nos testa, os ensinamentos de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio nos convidam a cultivar uma vida baseada na razão, na virtude e na aceitação, proporcionando não apenas alívio para nossos problemas imediatos, mas também uma sabedoria duradoura para enfrentar o que está por vir. Assim, ao integrar esses princípios em nosso dia a dia, podemos descobrir um caminho mais sereno e significativo, capaz de nos guiar através das tempestades da vida. A filosofia estoica, amplamente discutida por Marco Aurélio em suas meditações, nos ensina que a virtude e a sabedoria são fundamentais para uma vida plena e significativa. Ao longo de sua obra, Marco Aurélio enfatiza a importância de cultivar essas qualidades como um caminho para enfrentar as adversidades da vida. A virtude, para os estoicos, é a excelência moral que nos guia em nossas ações e decisões, enquanto a sabedoria é a capacidade de discernir o que realmente importa. Quando nos deparamos com situações de estresse no trabalho, por exemplo, é fácil perder o foco e deixar que as emoções nos dominem. Imagine um dia em que seu chefe faz críticas severas ao seu desempenho. A reação imediata pode ser a defensiva, a raiva ou até mesmo a resignação. No entanto, se cultivarmos a virtude da paciência e a sabedoria de uma perspectiva ampla, podemos encarar essa crítica de maneira construtiva. Em vez de ver a situação como uma ameaça, podemos considerá-la como uma oportunidade de crescimento. A paciência nos ajuda a ouvir e a processar o feedback, enquanto a sabedoria nos permite entender que a crítica, mesmo que dura, pode ser um caminho para a melhoria. Outro exemplo prático é o enfrentamento de conflitos pessoais. Muitas vezes, nos deixamos levar pela raiva ou pelo ressentimento, o que pode prejudicar nossos relacionamentos. Ao praticar a virtude da empatia e a sabedoria de ver o outro lado da situação, conseguimos abordar o conflito de forma mais saudável. Se um amigo ou familiar nos decepciona, em vez de reagir impulsivamente, podemos nos perguntar: o que levou essa pessoa a agir assim? Esse tipo de reflexão não apenas nos ajuda a resolver o conflito, mas também fortalece nossos relacionamentos, pois nos permite ver as falhas humanas como parte da condição humana. Os filósofos estoicos, como Sêneca e Epicteto, também valorizavam a ideia de que a virtude é um bem em si mesma. Para eles, a verdadeira felicidade não depende de fatores externos, mas sim de nosso caráter e de nossas ações. Isso nos leva a entender que, ao cultivar a virtude, estamos investindo em nosso bem-estar emocional e mental. Quando agimos de acordo com nossos valores, independentemente das circunstâncias externas, encontramos uma paz interior que é inabalável. Na prática, como podemos cultivar essa virtude e sabedoria em nosso dia a dia? Uma abordagem eficaz é a reflexão diária. Reserve alguns minutos ao final de cada dia para pensar sobre suas ações, decisões e reações. Pergunte-se: eu agi com virtude hoje? Mostrei paciência, empatia ou honestidade? Essa prática não apenas nos ajuda a identificar áreas de melhoria, mas também nos recompensa com uma maior consciência sobre quem somos e quem desejamos ser. Além disso, o estoicismo nos ensina a focar no que está sob nosso controle. Muitas vezes, nos preocupamos excessivamente com o que não podemos mudar, como a opinião dos outros ou eventos externos. Ao direcionar nossa energia para o que realmente podemos influenciar, nossas ações, pensamentos e reações, liberamos um peso emocional que muitas vezes nos impede de viver plenamente. Essa clareza nos permite agir com virtude e sabedoria, mesmo em circunstâncias adversas. A prática da gratidão é outro aspecto que pode ser incorporado em nosso dia a dia. Ao reconhecermos as coisas boas em nossas vidas e as lições que aprendemos com as dificuldades, promovemos uma mentalidade mais positiva e resiliente. Marco Aurélio, em seus escritos, frequentemente refletia sobre o valor de ser grato, mesmo pelas pequenas coisas.
Essa atitude nos ajuda a manter uma perspectiva saudável, permitindo que a virtude e a sabedoria floresçam. Em momentos de crise, como uma perda ou uma grande mudança na vida, a sabedoria estoica nos convida a aceitar a impermanência de tudo. A vida é repleta de altos e baixos, e nossa habilidade de navegar por essas ondas depende da nossa capacidade de permanecer centrados e virtuosos. Marco Aurélio nos lembra que não podemos controlar as circunstâncias externas, mas podemos sempre controlar como reagimos a elas. Essa forma de pensar nos capacita a enfrentar os desafios com coragem e dignidade. A virtude e a sabedoria, portanto, não são apenas conceitos filosóficos, mas práticas que podemos aplicar em nosso cotidiano. Elas nos ajudam a construir um caráter sólido e a cultivar relacionamentos saudáveis, além de nos proporcionar uma vida mais harmoniosa. À medida que nos dedicamos a essas qualidades, notamos uma transformação em nossa maneira de ver o mundo. Enfrentamos os desafios com mais clareza e serenidade e, consequentemente, nos tornamos mais resilientes. Entre os benefícios tangíveis de viver de acordo com os princípios estoicos estão a redução do estresse e um aumento na satisfação pessoal. Quando agimos de acordo com nossos valores, sentimos uma maior conexão com nós mesmos e com os outros. Isso se traduz em uma vida mais significativa, onde as adversidades são vistas como oportunidades de crescimento e aprendizado. Em resumo, a virtude e a sabedoria, pilares fundamentais do estoicismo, são essenciais para enfrentar os desafios da vida. Ao aplicarmos esses conceitos em situações cotidianas, como estresse no trabalho ou conflitos pessoais, nos tornamos mais resilientes e centrados. A reflexão diária, o foco no que podemos controlar e a prática da gratidão são ferramentas poderosas que nos ajudam a cultivar essas qualidades. Ao seguirmos o exemplo de Marco Aurélio e outros filósofos estoicos, podemos transformar nossas vidas, encontrando paz e propósito mesmo nas tempestades da existência. Essa é a verdadeira sabedoria que nos guia em direção a uma vida plena e virtuosa. À medida que exploramos a sabedoria estoica, um conceito que merece destaque é a prática do desapego emocional. Esse princípio é fundamental para a construção de uma vida mais equilibrada e serena, especialmente em momentos de turbulência. O desapego emocional não significa ser indiferente ou insensível, mas sim aprender a não se deixar controlar por emoções intensas que podem nos desviar de nosso propósito e bem-estar. Imagine-se enfrentando uma situação de perda, seja a partida de um ente querido, a demissão de um trabalho ou o fim de um relacionamento. É natural sentir dor e tristeza, mas a maneira como respondemos a essas emoções pode fazer toda a diferença. O desapego emocional nos ensina a reconhecer que a dor faz parte da vida, mas que não precisamos permitir que ela defina quem somos ou como nos sentimos em relação ao mundo. Ao praticar o desapego, conseguimos olhar para essas situações com uma perspectiva mais clara e racional, liberando espaço para a aceitação e a cura. Um exemplo prático desse desapego pode ser encontrado na forma como lidamos com a perda de um emprego. Ao invés de mergulhar em um estado de desespero, podemos refletir sobre as oportunidades que essa mudança pode trazer. O estoicismo nos convida a ver a vida não apenas como uma série de eventos, mas como uma série de lições. Ao desapegarmos da nossa identidade ligada ao emprego, somos capazes de explorar novas possibilidades, desenvolver novas habilidades e até mesmo reavaliar nossas prioridades. Em situações de decepção, como o término de um relacionamento, o desapego emocional nos ajuda a entender que nossa felicidade não deve estar atrelada a outra pessoa. Marco Aurélio, um dos grandes pensadores estoicos, frequentemente refletia sobre a impermanência das coisas. Ele nos ensinava que tudo é passageiro e que a verdadeira paz interior vem de dentro. Ao desapegar-nos do que não podemos controlar, como as ações dos outros, encontramos um espaço de liberdade onde podemos nos concentrar no que realmente importa: nosso crescimento pessoal e nossa capacidade de amar sem expectativas. Além disso, o desapego emocional
nos permite cultivar relacionamentos mais saudáveis. Quando nos libertamos da necessidade de posses ou do controle sobre os outros, abrimos espaço para uma conexão mais genuína. Em vez de ver os outros como extensões de nós mesmos, começamos a apreciá-los por quem são, sem a pressão de atender às nossas expectativas. Isso não apenas fortalece nossos laços, mas também nos proporciona um senso de comunidade e pertencimento que é vital para a nossa felicidade. Outro aspecto importante do desapego emocional é a capacidade de nos distanciar do que não nos serve. Muitas vezes, nos apegamos a ideias, crenças ou hábitos que já não são benéficos para nós. O estoicismo nos encoraja a revisitar constantemente nossas opiniões e ações, questionando se elas realmente refletem nosso verdadeiro eu ou se estão enraizadas em medos e inseguranças. Ao praticar o desapego, podemos deixar ir aquilo que nos impede de avançar, facilitando um espaço para novas experiências e aprendizados. Quando olhamos para a vida de Marco Aurélio, encontramos um exemplo inspirador de desapego emocional em ação. Ele enfrentou inúmeras dificuldades ao longo de sua vida, desde crises políticas até perdas pessoais. No entanto, sempre buscou manter a calma e a clareza em meio ao caos. Em seus escritos, ele refletia sobre a importância de aceitar o que não podemos mudar e de encontrar um propósito maior em nossas experiências. Essa abordagem não só o ajudou a navegar por tempos desafiadores, mas também a se concentrar em seu dever como líder e ser humano. Para praticar o desapego emocional em nossas vidas diárias, podemos começar com pequenos passos. Uma maneira eficaz é estabelecer momentos de reflexão. Reserve um tempo para pensar sobre o que realmente importa para você. Quais são suas paixões, seus valores e seus objetivos? Ao identificar essas prioridades, fica mais fácil desapegar-se do que não se alinha a elas. Além disso, a meditação pode ser uma ferramenta poderosa para cultivar essa prática. Através da meditação, podemos aprender a observar nossos pensamentos e sentimentos, sem nos deixar levar por eles, desenvolvendo assim uma maior resiliência emocional. Outro exercício prático é o de visualizar a perda. Ao imaginar a possibilidade de perder algo ou alguém que amamos, começamos a entender o quão efêmero é tudo ao nosso redor. Essa prática nos ajuda a valorizar o que temos, enquanto também nos prepara para a inevitabilidade da perda. Com isso, criamos um espaço mental mais saudável, onde a dor não se torna um fardo, mas sim uma parte natural da experiência humana. O desapego emocional também nos ensina a ser gratos. Ao reconhecermos que tudo é passageiro, podemos apreciar mais profundamente os momentos e as pessoas que temos em nossas vidas. A gratidão nos conecta ao presente e nos impede de ficarmos presos em arrependimentos do passado ou ansiedade sobre o futuro. Quando cultivamos um espírito grato, as decepções não têm o mesmo impacto, pois entendemos que cada experiência tem seu valor. Por fim, a prática do desapego emocional nos liberta de expectativas irreais. Muitas vezes, nos apegamos à ideia de que devemos ser felizes o tempo todo, ou que devemos ter controle sobre nossas vidas. O estoicismo nos lembra que a felicidade não é um estado permanente, mas um processo que envolve altos e baixos. Ao aceitarmos essa realidade, nos tornamos mais resilientes e capazes de enfrentar os desafios. A sabedoria estoica, como a de Marco Aurélio, nos oferece ferramentas valiosas para navegar pela vida. A prática do desapego emocional é um convite para olharmos para dentro e descobrirmos a força que reside em nós. Ao desapegarmos do que não podemos controlar, encontramos um novo senso de liberdade e foco, permitindo-nos viver de maneira mais plena e autêntica. Em última análise, essa abordagem nos ajuda a construir uma vida onde, mesmo diante das adversidades, podemos manter a calma, a clareza e o propósito, aproximando-nos da verdadeira sabedoria que a filosofia estoica nos proporciona. No coração da filosofia estoica, encontramos uma ideia fundamental: viver de acordo com a natureza. Esse conceito não se resume apenas à observação do mundo natural,
mas se estende à compreensão do nosso lugar nele e à aceitação do que somos. Marco Aurélio, um dos grandes imperadores e filósofos estoicos, nos ensina que a verdadeira sabedoria está em reconhecer que somos parte de um todo maior, um universo em constante transformação. Quando falamos sobre viver de acordo com a natureza, nos referimos a agir em harmonia com as leis do universo e com a nossa própria natureza humana. Isso implica aceitar que somos seres imperfeitos, limitados e, ao mesmo tempo, racionais. É um convite a abraçar a realidade tal como ela é, em vez de lutar contra o que não podemos mudar. A resistência às circunstâncias da vida frequentemente nos leva a sofrimento desnecessário. Com um coração ao aceitarmos nosso papel no mundo, podemos encontrar um senso de propósito e direção. Um exemplo prático é a maneira como lidamos com as adversidades. Ao invés de nos sentirmos frustrados ou impotentes diante de um revés, podemos escolher ver esses momentos como oportunidades de crescimento. Se encararmos os desafios como parte da vida, podemos respondê-los com integridade e racionalidade. Assim, ao invés de reagir impulsivamente, podemos refletir sobre como nossas ações se alinham com nossos valores pessoais e com a ordem natural das coisas. Marco Aurélio nos lembra que a vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela. Isso nos leva a refletir sobre a importância de cultivar uma mentalidade que esteja em sintonia com a natureza. Quando nossos pensamentos e ações estão alinhados, conseguimos enfrentar as tempestades da vida com um espírito mais tranquilo e resiliente. Essa harmonia interna se traduz em paz exterior, permitindo que vivamos com mais leveza e clareza. A aceitação também se revela em nosso relacionamento com os outros. Cada pessoa que encontramos está em sua própria jornada, enfrentando seus próprios desafios. Ao reconhecer que todos estão igualmente sujeitos às leis da natureza, podemos nos tornar mais empáticos e compreensivos. Essa perspectiva nos ajuda a cultivar relacionamentos mais saudáveis e significativos, pois nos afastamos do egocentrismo e nos abrimos para a conexão humana. Outra citação poderosa de Marco Aurélio diz: "O que está em nossas mãos é nosso, e o que não está em nossas mãos não nos diz respeito." Essa ideia nos encoraja a focar no que podemos controlar: nossas reações, nossos pensamentos e nossas ações, e a deixar de lado preocupações excessivas sobre o que está fora de nosso alcance. Essa prática de discernimento é essencial para viver de acordo com a natureza, pois nos permite direcionar nossa energia de maneira eficaz e produtiva. Ao adotar essa filosofia, podemos também nos libertar das expectativas irreais que temos sobre nós mesmos e sobre a vida. Muitas vezes, desejamos que as coisas sejam diferentes do que realmente são, o que nos leva a um ciclo de insatisfação. Viver de acordo com a natureza nos convida a abraçar a impermanência e a incerteza, reconhecendo que a mudança é uma constante. Ao aceitarmos essa realidade, podemos nos adaptar e prosperar, mesmo diante das dificuldades. A prática da gratidão é um aspecto importante de viver em harmonia com a natureza. Quando cultivamos a gratidão, passamos a valorizar as pequenas coisas da vida e a reconhecer a beleza que nos cerca. Marco Aurélio nos ensina que a gratidão é a única atitude que transforma a consciência. Ao nos concentrarmos no que temos, em vez de no que nos falta, conseguimos encontrar um senso de equilíbrio e contentamento que é fundamental para nosso bem-estar. Além disso, viver de acordo com a natureza nos encoraja a agir com integridade e moralidade. A ética estoica nos ensina que devemos sempre buscar o que é certo, mesmo quando isso é desafiador. A integridade é uma expressão da nossa verdadeira natureza, e agir de acordo com ela nos traz um profundo senso de realização. Quando tomamos decisões que refletem nossos valores, conseguimos viver de maneira autêntica e significativa. Refletir sobre a nossa natureza também nos leva a considerar nosso impacto no mundo ao nosso redor. O estoicismo nos lembra que somos parte de uma comunidade maior e que nossas ações têm consequências. Isso nos leva a agir de maneira responsável e consciente,
promovendo o bem-estar não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles que nos cercam. Quando nos comprometemos a viver de acordo com a natureza, tornamo-nos agentes de mudança positiva em nossas comunidades. À medida que aprofundamos nossa compreensão do estoicismo, percebemos que viver de acordo com a natureza é um caminho para a paz interior. Ao aceitarmos nossa condição humana e ao nos alinharmos com o universo, conseguimos encontrar uma tranquilidade que transcende as circunstâncias. Essa paz não é a ausência de desafios, mas sim a capacidade de enfrentá-los com coragem e clareza. A prática da meditação estoica também pode ser uma ferramenta poderosa nesse. Marco Aurélio nos aconselha a pensar sobre o que você está fazendo e a viver cada dia como se fosse o último. Essa abordagem nos incentiva a valorizar cada momento e a nos concentrar no presente, em vez de nos perdermos em preocupações sobre o futuro ou arrependimentos do passado. Concluindo, viver de acordo com a natureza é um dos hábitos mais profundos que podemos cultivar para resolver os problemas que enfrentamos na vida. Ao aceitar nosso papel no mundo, agir com integridade, praticar a gratidão e refletir sobre nossas ações, podemos encontrar um caminho para a paz interior e a realização. Como Marco Aurélio sabiamente nos lembrou, a vida é efêmera e cabe a nós escolher como a vivemos. Ao abraçarmos essa filosofia, nos tornamos não apenas melhores indivíduos, mas também contribuintes significativos para a harmonia do mundo que nos cerca. Ao longo deste vídeo, exploramos 10 hábitos estoicos que podem resolver 95% dos problemas que enfrentamos no dia a dia. Começamos com a prática da aceitação, um princípio fundamental que nos ensina a lidar com o que não podemos mudar. A partir dessa aceitação, aprendemos a diferenciar entre o que está sob nosso controle. Falamos também sobre a gratidão, um hábito que nos ajuda a valorizar o que temos, em vez de focar no que nos falta. A disciplina e a autossuficiência foram outros pontos destacados, mostrando que a verdadeira felicidade vem de dentro e não de circunstâncias externas. Além disso, enfatizamos a importância de manter a calma diante da adversidade, um ensinamento de Marco Aurélio que nos convida a enfrentar os desafios com coragem e racionalidade. Esses hábitos, quando aplicados no cotidiano, podem transformar nossa maneira de enxergar a vida. A sabedoria estoica nos oferece ferramentas valiosas para enfrentar os altos e baixos da existência com uma nova perspectiva. Ao praticar esses princípios, você não apenas melhora sua qualidade de vida, mas também se torna um exemplo positivo para aqueles ao seu redor. Por isso, eu convido você a refletir sobre como pode incorporar esses ensinamentos em sua vida. Experimente um desses hábitos esta semana e observe a diferença. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário sobre como a filosofia estoica impactou sua vida e compartilhar este